PH, como eu falei da arbitragem, vamos lá, vamos debater as polêmicas. A primeira polêmica que eu quero debater aqui é o primeiro gol do Flamengo. O PH, para quem não sabe, foi árbitro, chegou a fazer curso, chegou a arbitrar jogo de Série B, né, do Carioca. Não, a gente sai do curso de arbitragem e começa a fazer aqueles juvenil, infantil e tal, vai subindo de... Eu cheguei ali até a primeira categoria e quando eu me formei, eu parei, descobri uma lesão, tive que parar. Mas cheguei a ser bandeira, também passo pelo curso, então a gente aprende algumas coisas do dia a dia e a gente acaba ficando sempre antenado no dia a dia. Mas isso não quer dizer que quem fez curso de arbitragem vai ter a mesma opinião que você ou que ele vai estar certo. Porém, a gente vai debater lance e regra. Que tem os lances do jogo, mas também existe a regra do jogo. Ponto. Né? Existe a regra. Como você às vezes, só um exemplo, tá, galera? Briga de rua, você acha que se você tomar um soco a qualquer momento que você revidar legítima defesa? Não é. Tem a lei. Tem a regra da legítima defesa. Tem a lei. Então você tem que saber a regra para dizer se você está certo ou não. Só que a gente sabe que o futebol também tem como que também? Algumas situações são meio interpretativas, isso. Mas vamos lá. Primeiro gol do Flamengo, que foi o golaço de falta do De La Cruz. Falta no Pedro e expulsão. Para você, foi correta? Foi corretíssimo. Na hora mesmo eu estava vendo o jogo, na hora que aconteceu o lance, eu falei, é falta para expulsão. Na hora. Mas pegar a falta foi devagar, foi lento, foi fraco, não interessa. Ele interrompeu um ataque promissor. E a partir do momento que ele interrompe esse ataque, o árbitro tem que avaliar vários contextos no ataque. Primeiro, quem era o jogador que ia pegar a bola, ele tem que avaliar mesmo se ele tinha capacidade de passar e ter habilidade para fazer o gol. A galera fala, mas tinha um outro que alcança. Não, cara. O que estava atrás, se você reparar na imagem lateral, ele só alcança o Pedro porque ele sofre a falta. O Pedro provavelmente poderia até chegar e cavar uma bola na entrada da área se estivesse sozinho. Ele tem qualidade para isso. Ele ia estar sozinho, cara a cara com o goleiro. Ele poderia dar chute fora da área sozinho. Ele interrompeu uma chance clara de gol. Aí que se coloca, mas a gravidade não, a gravidade só importa em outras situações. Por exemplo, não seria uma falta clara, não seria um claro de gol, mas o cara veio com agressividade, a expulsão, independente se o cara ia fazer gol ou não. No cara ali não, ele trocou uma falta pela chance. É igual o cara segurar o jogador e não deixar ele... mas não foi uma falta, mas ele segurou o jogador, não foi violento. Mas segurou, o cara ia ficar cara a cara com o goleiro. Então, sim, claramente falta para expulsão. E acabou que a gente tirou o win ali, né? Porque com aquilo ali, falta, foi um pênalti pro De La Cruz, que acabou fazendo um golaço, que para mim vai ser um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Hoje eu parei para assistir o programa do Sport TV, que teve o Paulo César, né? Que é o comentarista de arbitragem. Eu também não concordo com muitas coisas que ele fala, não, mas ele fala a regra. E ele falou que nesse ponto foi didático, que é a regra dos 4Ds que eles chamam, que é domínio. O Pedro tinha o domínio da bola. Se o Pedro driblasse ali, estava a bola dominada na frente do gol. Direção. Estava indo direito, ele estava em frente pro gol. Ele não driblou para lateral nem para outra. Ele só cortou. Ele driblou para frente. Direção. A distância do outro jogador que estava atrás, não estava na mesma linha. Não estava nem na frente. Estava atrás. Então, você vai chegar, a distância, domínio. Eu esqueci o quarto D, eu esqueci. Mas são os 4 Ds que tem que analisar. E pelo que o Paulo César falou, todos os 4 estavam no lance. Então, é para cartão vermelho, não foi pela violência da falta. Foi o que a falta deixou de proporcionar ao jogo, que era o gol. E o Pedro poderia ter perdido o gol. O cara trocou a falta pela chance de gol, que não sabe nem se o Pedro ia fazer. Então, devido a isso, tá na regra. A expulsão tá na regra. Concordar ou não, mas é assim. E não é interpretativo. É regra. Às vezes, o que as pessoas questionam? Galera, sabe o que vocês questionam? Porque muitos árbitros não seguem o que deveriam seguir. Então, acaba gerando a dúvida. Então, nesse lance, foi corretíssimo e foi para a expulsão. Esse exemplo do PH vindo no jogo do Vasco. 2 pênaltis, um contra, um a favor do Vasco, que ele não deu de forma bizonha, ele brigou com o VAR. Gente, o árbitro brigou com o VAR. Por isso que eu reclamei aqui há pouco tempo. O cara brigou com o VAR. Vendo a imagem, a menina lá do VAR falando para ele, aconteceu isso. Ele falou, não foi isso que eu vi. Tá. Mas vamos falar do Mengão. Segundo lance. O chute que o jogador do Atlético Paranaense deu na cara do Ayrton Lucas. Daniel Sam, meu irmão.
Aquilo ali me lembrou Anderson Silva quando eu vi tomar foco. Foi a sola no outro queixo. Machida também, karateca. Irmão, o Guilherão foi expulso 2 vezes e nem acertou a cara do jogador, acertou o peito. Na final da Sul-Americana. Da Recopa, eu acho, e o outro. Não, foi da Recopa Sul-Americana. A Recopa Sul-Americana foi um. Foi assim. Cara, aquilo ali era pra expulsão. Não, porque não foi, cara. O jogador, ele tem que tomar. O Arão também, o Arão não estava olhando o jogador. Ele virou e foi expulso. Não, mas ali ele estava olhando. Não, ele estava de frente. A bola veio, ele veio olhando, cara, ele botou o pé na altura. E outra, o Ayrton Lucas nem abaixou tanto a cabeça assim. Não, eu achei que ele abaixou mais para se defender. Ele faz assim, até. Galera, acertou a boca do jogador, feriu o jogador. É jogo brusco grave. Então o que acontece? Ele assumiu o risco de machucar o adversário. Ali já era para ter sido expulso. E ok, foi contemporizado, deu um cartão amarelo. Para mim ali não deveria ter nem interpretação, porque isso gera um problema. Chega um outro jogador num outro momento, faz uma coisa igual, ele vai ter que dar amarelo também. E eu vou te fazer a pergunta, o VAR nem chamou? Não sei, não apareceu esse lance, porque eles pouco falaram nesse áudio, né? Passou em meio que... Então eu acho que o VAR não chamou, assim, não passou. Não, deve ter chamado ou falado, mas depois, na hora de mostrar os áudios... Mas se o VAR chamar, ia mostrar o áudio. No comentário, acho que o VAR nem chamou. Então o VAR não achou erro claro. O VAR nem chamou, então. Que é um absurdo. Que hoje eles bateram então tá permitido dar voadora nos outros. Valeu. Então, esse foi um erro da arbitragem. Primeiro nós concordamos com a expulsão do jogador do Atlético Paranaense, discordamos da não expulsão desse outro jogador, e agora vamos falar do pênalti do Léo Pereira. Antes de eu te passar esse pênalti, você pode discordar de mim. Pênalti pra caceta, e pra mim o Léo Pereira tinha que ser expulso, não pela violência, e sim pela juvenice. Meu irmão! Pelo amor de Deus! Carolina tava brigada? Não, tu joga no Flamengo, cara. A Carolina não foi no jogo. Acho que ela não foi, não. Ela tava brigada. Ela joga no Flamengo, cara. Aquilo foi grotesco. Foi juvenil. Foi pênalti ou não foi? Pra mim foi muito pênalti. Não, então, vamos lá. Eu só quero falar de um lance porque ele tá na ordem. E algumas pessoas também falaram e comentaram. O Jair Ventura foi expulso porque ele xingou o árbitro. Galera, não pode xingar o árbitro. Não pode mandar ele para aquele lugar, não pode não pode. Mas pegar isso no futebol é normal, mas isso para as ligas que hoje querem entrar numa situação até... Não é normal você ter um acidente de trabalho e ser xingado. É isso aí. Então, não é, ali ele é um profissional, tanto como outro profissional, ele ia gostar do árbitro mandar ele para... Aí ele ia fazer... Imagina se o árbitro chega para ele, cala a boca e vai para junto. Isso aí. Então, assim, são dois profissionais fazendo esse trabalho, então, galera, não pode. O Tite falou, depois, inclusive, em entrevista, que eu não sei se esses caras comentaristas, eles assistem tudo, porque não é possível, irmão. Eu vi gente falando ali, não, porque o Tite não deveria ter contemporizado. Ele não sabia, ele não tinha visto. Ele, na cabeça dele, o árbitro... Ele defendeu a classe. A classe. Depois, ele, inclusive, fala na entrevista, ele, galera, eu não sabia que ele tinha xingado. Então, se ele xingou, tá correto. Acabou. Tá certo, não tem que discutir, não pode mandar ir para casa do Cascalho, não pode, nada disso. Então não pode, é um outro profissional ali, se você concorda ou não concorda, depois você vai atrás, faz nota... O Gabigol foi expulso assim. Vocês lembram? O Gabigol foi expulso assim contra o Bahia, no Maracanã. Então, galera, não pode. Beleza? Então vamos lá para o Léo Pereira. Então, Léo Pereira, concordo, foi pênalti, galera, foi pênalti. Eu não sei qual foi a juvenice dele ali, porque na verdade, se fosse um lance que não tivesse com bola em jogo, por exemplo, um tiro de meta, aquilo ali no máximo ia ser feito o quê? Ia ser chamado a atenção e amarelo. Mas se ele agride o jogador ali, a agressão, ele é expulso, independente do jogo, mas não seria pênalti, que a bola não estava em jogo. Mas ali, eu não sei se ele se desligou disso. Mas não pode. Foi na que defendeu o Rossi, deu um encontrão no cara. Deu da área. Deu da área, não, deu mole. Mas vou te falar, eu discordo. Tipo assim, perdi. Não, deu mole, não pode dar mole, não pode jogar profissional, ganha não sei quantos mil, pô, não pode. E pênalti, perdeu. A sorte é que, pra gente, né, claro, a sorte que perdeu, ele cobrou na trave, o Rossi, inclusive, foi bem na bola. Foi. O Rossi também sabe que ele é um bom... Pegador de pé. Então, assim, foi bem na bola, não sei se pegaria, se fosse pro gol, porque foi bem no canto, mas foi tão no canto que foi...
na trave, isso foi bom pra gente. Então também tira um pouco o chororô do Atlético Goianiense, né? Porque pra mim é chororô. De que, pô, teve um pênalti. Se o cara quisesse ajudar a gente, ele ia dar um pênalti daquele. Ele deu um pênalti. Expulsava o cara com a voadora de Mortal Kombat no Ayrton Lucas. Então, pelo amor de Deus, dá uma baixada de bola aí, galera. E aí agora eu vou falar do lance do impedimento. O lance do impedimento, eu não vou nem botar polêmica aqui. Eu vou ser rápido, porque é muito engraçado. Mas você não lembra, né? Acabou de acontecer com o Pedro, no Flamengo e Nova Iguaçu, uma linha que traçaram com aquela caneta de ponta fininha e acharam impedimento. Acharam ali também. E é isso, pô. Se acharam a linha, impedimento. Aconteceu com o Flamengo há pouco tempo. Eu discordei, mas é aquilo. Vou falar o que eu falei aqui no programa. Se acharam aquela linha e acharam a linha também agora nesse jogo, impedimento. Vocês não vão nem pegar porque não tem, isso aqui não é polêmica. Isso aqui é o seguinte, a polêmica é, estão traçando a linha certa? Não sei. É isso aí. Como eu não sei se no jogo do Flamengo foi certo, como eu não sei se ontem foi certo. Porém, se acharam, é impedimento. Bom, mas a gente tem que concordar pelo menos. Os dois lances que foram dúvida, os dois lances eles negaram o gol. Então não tem pelo menos uma coisa eles estão falando. Estão sendo anti-gol, mas está sendo todo mundo anti-gol. É isso aí, está sendo todo mundo anti-gol. Então se tem essa regra do anti-gol, não tem polêmica. Impedimento. E aí vamos chegar na maior polêmica para mim. Sobre isso para mim é uma polêmica. Para mim tem polêmica. E é a regra com interpretação. A expulsão do jogador, onde foi o pênalti para o Flamengo, aí eu vou dar minha opinião e vou jogar para você. Eu não marcaria pênalti, como eu também não marcaria isso falta fora da área. Por quê? Gente, subir para cabecear, o jogador que é menor do que o outro jogador, ele vai aumentar aqui a proporção para poder subir mais do que o outro jogador. Não, isso é normal, você vai pegar mais impulso. Ponto. Eu acho que o Maguinho nem olhou para trás para ver se o Bruno Henrique estava vindo. 2. Se você vê o lance de novo, o Maguinho sobe primeiro e o Bruno Henrique sobe depois e vai sim também de encontro com o braço. 3. Eu não marcaria pênalti nem falta. Porém, tem lances assim que os juízes dão falta porque na nova regra, o encontro do cotovelo com o rosto do jogador, com a cabeça, é falta. Ponto. Se isso é falta fora da área, dentro da área, é pênalti. Agora, se era para expulsão ou não, eu não sei. Se está na regra que foi bem expulso. Eu não marcaria nem falta, nem pênalti. Porém, hoje eu vendo os programas, e o árbitro lá da Globo falou que está na regra, botaram acho que de 2 anos para cá, devido a muitos problemas de contusão na cabeça, que o encontro mais brusco com o cotovelo, o braço, o joelho, na cabeça, na boca, é falta. Eu não sei se é para expulsão, é isso que eu estou falando. Tanto que ele deu a falta no Ayrton Lucas e ele expulsou o jogador. Aí eu não entendi. E aí é a falta de critério que a gente debate. Então, eu acabei de falar. É a falta de critério que dá algumas dúvidas. Por exemplo, mas só para eu fechar, dentro da regra, eu não marcaria Vinícius, porque eu não sou juiz, eu não sei a regra. Hoje, quando eu vi a regra, se tem essa regra do contato mais brusco do cotovelo com uma parte, com a cabeça, com o rosto, é falta, beleza. Falta dentro da área é o quê? Pênalti. É para expulsão ou não? Não sei. Porém, se a falta fora da área, dentro da área é pênalti. Aí não marcou o do Ayrton Lucas e teve um jogo do Corinthians, que parece que o Mateuzinho estava levando uma cotovelada e nem falta foi. O problema é a falta de critério. Para você pegar, porque não, você foi pênalti. O erro não é o desse cara que ele acertou. Na verdade, não foi ele que acertou. Quem acertou foi o VAR. Ele não deu pênalti. Para mim foi pênalti claríssimo, e aí eu vou te explicar por que foi pênalti devido à regra. Ainda mais que hoje, só a mão no rosto já configurou uma falta. Se ele bota a mão no rosto do Bruno Henrique, é uma falta e geraria pênalti. Não seria expulsão, mas geraria pênalti. Não pode botar a mão no rosto. O cotovelo, então, pior ainda. E outra, galera, esse papo já foi colocado pela regra. A galera pode concordar, pode não concordar, mas está na regra. Galera, ele saltou primeiro, que quando ele levanta os braços e abre os braços, já tem o risco, inclusive, da bola bater no braço dele. E se batesse, era pênalti. Depende, o Pitão botou no braço do Não, sim. Esse aí foi o ar, mas na regra é assim.
Na regra, sim. E outra, a partir do momento que ele abre e ainda faz o momento de fechar o braço, ele sabe que tem uma pessoa ali atrás dele. Tanto que o Bruno Henrique até quase faz aquele movimento de cama de gato. Mas aí ele vai, e no final, por que ele deu pênalti naquela câmera lateral? E eu acho que ele deu o pênalti final, a conclusão, quando ele fecha o braço e faz isso aqui. Esse movimento, eu estou dizendo que ele foi com agressividade para machucar o Bruno Henrique. Mas quando ele faz isso com o braço para trás, ele assume o risco de acertar o adversário e machucar o adversário. E aí sim configura pênalti, tanto que machucou, abriu o beiço do Bruno Henrique com uma cotovelada. E só para completar rapidinho, Pera, desculpa te cortar. Gente, não era pênalti porque sangrou, não. Se não tivesse sangrado, era pênalti também. Isso aí não. Tá? A gente só corroborou. Inclusive, nós lembro se foi ano passado, um jogo de Flamengo e Santos, em Brasília. O Flamengo ainda estava aí na disputa do campeonato com o Palmeiras. O Gerson foi botar um braço para fazer uma proteção, né, no jogador do Santos, mas essa parte aqui do cotovelo dele pegou no queixo do jogador. O Gerson foi expulso direto. No meio campo, né? Foi no meio campo, foi expulso. E aí o árbitro usou o argumento que quando ele foi se apoiar, ele botou o cotovelo, ele foi imprudente. É isso. E foi o que aconteceu. A mesma coisa ontem. Inclusive já teve um jogo, inclusive, até um jogador do Flamengo teve um lance muito parecido, que chegou a perder um dente naquela época também, e todo mundo falou na época que era para ter sido pênalti. Mas beleza. Então, pênalti, concordo, pênalti. E a questão da expulsão, aí eu acho que pode gerar uma discussão, uma interpretação que aí entra no que você falou. Pronto, ele já concluiu que foi falta. Ele já concluiu que foi pênalti. Agora vamos ver para o quê? Foi jogo temerário? Foi brusco? E aí que gera a diferença. Foi maldade? Se foi temerário, ele daria o cartão amarelo. Ah, mas galera, já deu pênalti, não pode dar amarelo. Não, negativo. A regra não diz isso. Se ele foi com agressividade, pode ser expulso. E na interpretação dele, vocês podem até discutir se é ou se não é, que eu acho até que é discutível. Ele achou que foi jogo brusco grave. Então, o jogo brusco grave é a expulsão. E pronto, correu o risco. Como o jogador, né, que deu a voadora no Mortal Kombat no Ayrton Lucas, correu o risco de ter sido expulso e não foi. Dessa vez o cara foi. Acabou. Galera, muito debate da arbitragem, mas passando o nosso ponto aqui.